Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para responder uma das dúvidas mais recorrentes que eu recebo. Marcelo, minha prova está chegando, minha prova da FGV. O que a FGV gosta de cobrar em provas discursivas? Então, eu fiz um estudo dos últimos 10 anos das provas discursivas da FGV e de forma bem direta, bem objetiva, vou te apresentar duas coisas. Primeiro, quais são os assuntos que historicamente foram mais cobrados pela FGV ao longo desses últimos 10 anos. Então, depois de analisar os 10 anos, aí a gente identificou 3 assuntos que historicamente são mais relevantes. Essa é a primeira informação que eu vou te dar nesse vídeo. Segunda informação, hoje, analisando aí os últimos anos, as tendências, né? O que a FGV tende a cobrar agora, nesse novo contexto. Porque quando a gente olha provas mais antigas, acaba que a gente não consegue captar muito bem a essência da banca. Então a gente vai ter esse olhar histórico, mas vai olhar para o perfil atual da banca também. Beleza? Então vamos aqui, é rapidinho, é bem direto ao ponto aqui essa nossa conversa. Então, provas discursivas da FGV, o que eu vou te mostrar agora é o top 3. Quais são os assuntos mais explorados pela FGV em provas discursivas, considerando esses últimos 10 anos. Vou até botar aqui, ó, 10 anos, tá bom? Ó, historicamente, 3 assuntos são muito cobrados pela FGV. A parte de gestão estratégica, a parte de estrutura organizacional e a evolução da administração pública, né? Gestão estratégica, gente, é um mundo de conhecimentos, né? Tem a parte de planejamento estratégico, tem a parte de planejamento de cenários, balance scorecard, análise SWOT, enfim, é um conjunto muito amplo de conhecimentos. Dentre esse conjunto amplo de conhecimentos, o que a FGV gosta de cobrar? 5 forças de Porter, teve uma questãozinha de SWOT, teve já uma questão de balance scorecard. O maior número de questões está aqui em 5 forças de Porter. Então, o que ela faz? Ela conta uma história e aí ela pede para você interpretar, para você analisar aquele contexto que ela apresentou à luz das 5 forças de Porter, tá bom? Então, primeiro o assunto mais cobrado, aí, considerando todo o histórico da FGV, é gestão estratégica, beleza? Segundo assunto, estrutura organizacional, e aqui você vai ter que conhecer vantagens e desvantagens de cada tipo de estrutura organizacional. Por quê? Porque é uma forma bem parecida, né, com a de cobrança de gestão estratégica. O que a FGV faz? Ela te conta uma história, ela diz que a empresa está passando por uma mudança organizacional e aí ela pede para você comparar os tipos de estrutura organizacional, o antigo e o novo. E aí pede para você indicar as vantagens do novo em relação ao antigo ou eventuais desvantagens também. Então, para você ficar preparado para esse tipo de prova discursiva, o que você tem que saber? Tipos de estrutura organizacional, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. E aí, claro, lembrar também os tipos de departamentalização. Beleza? E aí, por fim, evolução da administração pública. Esse é um assunto sempre muito cobrado por todas as bancas organizadoras. Tem que lembrar dos modelos teóricos, né? Modelo patrimonialista, modelo burocrático, modelo gerencial e o PDRAE, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. O PDRAE é muito cobrado pela Fundação Getúlio Vargas também. Ela pede para você indicar os setores ali do ambiente segundo o PDRAE, as estratégias propostas para o PDRAE, para cada nível do Estado. Então, tudo isso está descrito lá no PDRAE, então é interessante que você conheça também. Para você encontrar o PDRAE, pode jogar no Google, PDRAE ou Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Vai ser um dos primeiros links lá o link Gov, né, que é do governo mesmo. Você vai conseguir ler na íntegra o PDRAE, que eu sempre recomendo ler, né? O PDRAE é uma espécie de lei seca do conteúdo de administração pública. Muitas questões de administração pública são retiradas, né, em sua literalidade do PDRAE, então é copia e cola mesmo, beleza? Então esses assuntos, gente, estratégia organizacional, estrutura organizacional e evolução da administração pública são os mais importantes para a FGV, considerando todo o histórico da banca ao longo desses últimos 10 anos, beleza? Só que, como eu falei, é bacana a gente ter essa noção sobre o passado, mas é também sempre importante a gente olhar para o perfil mais contemporâneo. Não adianta a gente considerar muitas provas antigas, a gente tem que olhar para o que está rolando hoje. E hoje a FGV ela tem um perfil
de cobrar mais conteúdos de gestão de pessoas. E aí ela tem mesclado muito bem os conteúdos, tá? Nas provas de 2021 e 2022, o que nós temos? Nós tivemos a cobrança do assunto de recrutamento e seleção, tá? Inclusive aqui as questões que ela colocou, diferencia os conceitos de recrutamento interno e externo e seleção de pessoas, indique técnicas de recrutamento, indique 2 técnicas de seleção de pessoas. Então você tinha que saber, né? Recrutamento, seleção, diferenças, técnicas de recrutamento, técnicas de seleção. Beleza? Então tinha que estar isso aí no sangue. Outra questão aqui sobre análise e descrição de cargos, né? Para você falar sobre o que é o desenho de cargos, qual a sua importância, quais os principais modelos de desenho de cargo, diferenciar o conceito de análise e descrição de cargo, questões aí fundamentais. Na aula de análise e descrição de cargos a gente fala sobre tudo isso. Então você tem que estar com isso no sangue que você resolveria essa questão. Aqui outra questão, essa sobre cultura organizacional, conceito de cultura, quais as vantagens e desvantagens de uma cultura forte, quais são os 3 principais níveis, né? Lembrar, artefatos, né? Valores, pressupostos básicos. Explique como a cultura difere do conceito de clima. Ó. Uma questão básica, né? Diferença entre clima e cultura. Perfeito? Então, não é nada complicado, mas você tem que ter estudado esses assuntos. Senão, você não consegue resolver. Perfeito? Aí uma questão aqui de motivação no TJDFT. Perguntou um pouquinho sobre a teoria da expectativa de Vroom, teoria da equidade, justiça organizacional e meteu aqui um modelo de características do trabalho, que é algo que normalmente a gente estuda em qualidade de vida do trabalho, né? Associou aqui com motivação, qualidade de vida no trabalho. Normalmente esse modelo a gente estuda na aula de qualidade de vida. Perfeito? Então, recentemente, olhando para a tendência dos últimos concursos, a FGV tem privilegiado conteúdos de gestão de pessoas. Então ali a base, né? Por exemplo, uma boa questão discursiva dessa parte de gestão de pessoas para você explicar a evolução da gestão de pessoas ao longo do tempo. Então uma questão boa aí, recrutamento e seleção. Aqui ele pediu para você diferenciar recrutamento de seleção, mas aí uma abordagem interessante seria ele contar uma historinha e pedir para, a partir da estratégia identificada na historinha que ele contou, você identificar se é mais apropriado recrutamento interno ou recrutamento externo, por quê, né? Quais são as técnicas recomendadas de recrutamento interno ou externo para esse caso. Né? Então dava para fazer uma boa questão sobre isso aí, bem parecida com essa que foi cobrada em 2021. Outra questão interessante sobre treinamento e desenvolvimento, ó, bem parecida com essa que ele propôs em recrutamento e seleção. Qual é a diferença de recrutamento e seleção? Então, trazendo aí para esse assunto, qual seria a diferença entre treinamento e desenvolvimento? Qual seria o mais indicado para aquele caso que ele está contando, para aquela história? Seria aplicar técnicas de treinamento ou técnicas de desenvolvimento? Quais são as vantagens e desvantagens de cada técnica? Tudo isso pode ser cobrado. Gente, provas discursivas da FGV, essas provas mais recentes, elas são bem pontuais, né? Como eu estou te mostrando aqui nas questões. Ela diz exatamente o que você tem que fazer, ó. Apresente sua definição. Então, o que você tem que apresentar? O conceito de cultura organizacional. É por isso que eu sou tão chato ao longo das nossas aulas, lá no checkpoint. Eu falo, nesse momento você deve ser capaz de, inclusive na nossa aula de cultura, eu falo lá, conceituar cultura organizacional. Então, quando você responde aquele checkpoint, você já está se preparando para provas discursivas. Não tem mistério. Se você domina o assunto, você consegue escrever uma prova discursiva sobre aquele assunto. Se você estudou recrutamento e seleção, você tem condições de apresentar um conceito de recrutamento. Lembrar, o que é recrutamento? Recrutamento é atração. Então, recrutamento é o processo de atrair candidatos para a sua organização. Se você estudou seleção, você vai lembrar a essência do conceito de seleção. Qual é a essência? Escolha. Então, o que é a seleção? Processo de escolha do melhor candidato para atender as necessidades da organização. Você pode não lembrar o conceito perfeitinho, mas você lembrando a essência, você consegue apresentar um conceito apropriado, consegue acertar a questão. Beleza? Então, como a gente falou, 3 tópicos historicamente muito cobrados: gestão estratégica, estrutura organizacional, evolução da administração pública. Nos últimos anos, o que a FGV tem privilegiado? Temas aí de gestão de pessoas. Minhas apostas
treinamento e desenvolvimento, recrutamento, tá? Recrutamento e seleção são temas quentes. Beleza? Então, pega essas provas aqui que eu estou te apresentando, pratique bastante, que eu tenho certeza que você vai mandar muito bem na sua prova. Beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!